Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre NUIF11, o FIINFRA do Nubank, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E antes de começar, eu já peço aqui o seu like e dê uma força aqui para quem não fica falando só de GAD11 e GGRC, né? A maioria dos meus companheiros de profissão só ficam falando desses dois ou lá do fundo da TRX que dão mais visualizações. Então dá uma força aí para quem dá chance aqui para fundos menores também. Ok, começando aqui mostrando para vocês o dividend yield no IF11. Olha, aqui tô gravando em março, dia 18 de março, que disso eu vou ter agenda para esse vídeo sair gratuitamente no começo de abril, tá? Então, aqui vou me referenciar pelo rendimento referente ao mês de fevereiro, com data com no começo de março. Teve aqui um pagamento de 1,15, que no preço que eu tô gravando tá dando 1,22. Então, realmente que um belo de um rendimento, né? E além desse 1,15, o fundo já vem há algum tempo pagando bons rendimentos. Aqui, ó, no mês de janeiro foi 1,25, dezembro um escorregado 1,10, que em novembro pagou 1,30. Então a gente vê aqui o histórico do fundo, que já tem bem um tempo que ele vem pagando mais de R$ 1 por cota, né? Aqui, olha só, tô vendo aqui estou um pouco mais longe do Stories, não estou conseguindo achar um pagamento de menos de R$ 1 por cota. E que realmente o fundo não pagou menos de R$ 1 por cota desde a sua criação, pelo menos aqui segundo o histórico do Clube FI. Então, realmente, aqui a gente está com excelente histórico de pagamento de rendimentos. Ainda mais quando a gente leva em consideração que esse daqui é um fundo muito high grade, como a taxa média dele deixa bem claro. Então, isso aqui é bom, né? Pode parecer muito bom, o dividend yield muito elevado, com um fundo de baixíssimo risco, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque esses rendimentos que o fundo vem pagando não combinam muito com a taxa média do fundo. Não sei, não existe essa mágica, tá? Você está no fundo high grade com pagamento excelente, pode ter alguma coisinha que estranha que pode estar acontecendo. Então, a intenção desse vídeo é tentar mostrar para vocês o porquê que no IF11 está pagando esse rendimento tão elevado, mesmo sendo um fundo bem high grade. Ok, agora falando aqui sobre o desconto. É, Aqui o fundo já teve bem mais descontado, mas atualmente ele está aqui com desconto na casa de 5%. Então, nada de especial. Ok, agora começando a falar sobre os fundamentos no IF, do fundo em si, do no IF11. Sobre a no asset, olha aqui não tem a menor condições de opinar, tá? Não é um fundo que eu acompanho muito de perto, é difícil dizer que dar alguma opinião sobre o fundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, tá? Que poder de distribuição de fundos, se eles quiserem, com certeza eles possuem muito poder de distribuição. Quando eles quiserem crescer o fundo, vai ser bem fácil, só botar os assessores para rodar, né? Que a base cliente do Nubank realmente uma das maiores bases clientes aqui do Brasil. Mas, no entanto, o tamanho do fundo é um fundo pequeno, né? Cento e poucos milhões de reais. Nubank tem condições de ter um fundo muito maior, fazer uma captação muito maior. Provavelmente apenas estão dando aqui prioridade para a distribuição de outros ativos que deve estar mais lucrativo do que fazer emissão aqui no fundo de infraestrutura. Mas, enfim, falando aqui, começando a falar sobre a questão do nível de risco no IF11. Aqui eu sei que muita gente gosta de olhar isso daqui, do rating externo, aqui das empresas de rating, como é que eles avaliam os ativos. E que a gente tem que 52% está sendo declarado como sendo Triple A. Olha, pra ser bem sincero, pra mim essa coisa aqui de rating é um lixo completo, tá? Vou até mostrar pra vocês. A Raizen, que entrou em recuperação industrial há pouco tempo, uma dívida enorme, era classificada como AAA também.
É aqui no relatório do Fiagro da Quiné para mostrar isso para vocês. Tem aqui um relatório um pouco mais antigo, que agora esse aí já foi revisado, né? Então, Raizen. Vamos ver aqui. Olha só, Raizen. Aqui, risco corporativo, Standard Poor's, AAA, Fitch, AAA, Moody's, AAA. Então, essa daqui não foi a primeira vez, com certeza não foi a primeira vez, e não vai ser a última vez que essas empresas de rating erram, tá? Então, isso daqui é lixo completo, tá? Completo, mas completo mesmo. Quando eu estou estudando os FIIs, isso aqui, ó, nem parece, não gasto um segundo vendo isso aqui. Isso aqui é lixo absoluto, tá? Absoluto mesmo. É só muito mais fazer aqui uma análise sobre os segmentos investidos e os ativos em si. Então, lá agora, fazendo comentários aqui sobre os segmentos investidos no IF11. O segmento mais representativo aqui do fundo vai ser o de distribuição de energia, ou seja, concessões aqui de empresas. Isso aqui é um segmento que eu gosto. Setor de energia é um segmento resiliente, né? Ainda por cima tem o que é chamado de monopólio natural. Ou seja, você tem então não tem concorrência, né? Você é obrigado a seguir aquela concessionária. Então, isso aqui, excelente. Aqui se a empresa ela não no caso tem a Light lá no Rio de Janeiro, mas é um caso muito particular, né? Mas, via de regra, distribuição de energia é negócio muito fácil e bem lucrativo. Transmissão de energia, então, nem se fala, é considerado o filé do segmento de energia. Também temos o monopólio natural das linhas. Rodovias, as empresas são muito alavancadas, tá? Aqui no negócio de rodovias tem muita alavancagem CDI, esse negócio de concessão aí, tem muito caso aqui de molhar a mão de político. Nas duas empresas listadas em bolsas, a gente já teve problema com isso. Pelo menos a gente também tem o monopólio natural na rodovia, né? Se a empresa ela for conseguir executar bem as obras, não ocorrer estouro de orçamento, as empresas são excelentes geradoras de caixa. Empresa de saneamento também, segmento muito resiliente. Novamente, possuímos monopólio natural, né? É só uma concessionária na cidade. Então, aqui os quatro segmentos principais do fundo possuem o monopólio natural. Então, que excelente, né? Vamos ver aqui a soma desses quatro segmentos. 29, 13, não, aqui 68% em monopólio natural. Podemos colocar aqui também, segmento de portos também é praticamente um monopólio natural, né? Deve ser mais uns 2%. Então, aqui cerca de 70% em monopólio natural, segmentos bem tranquilos. Então, aqui sim a gente consegue ver que o nível de risco do fundo é bem baixo, né? Então aqui provavelmente esse gráfico de rate também estará certo, mas não contem com isso, tá? Isso aqui é lixo completo. Ok, seguindo aqui com os demais segmentos. Geração de energia. A energia também é meio resiliente, mas na geração a gente já tem um ambiente mais competitivo entre as empresas, tá? Não é um pouco menos tranquilo que distribuição e transmissão. Que conglomerado de energia, nem ideia do que estão falando aqui. Telecom é lixo, tá? Telecom é segmento bem lixo mesmo. Aqui a concorrência é bem pesada, tem que estar sempre investindo. Segmento quem não investe acaba ficando para trás, tem muita desatualização. Então, telecom é lixo, tá? É um dos piores segmentos aqui, porque a gente pensa em FIINFAs. Então, tá difícil de dizer qual a porcentagem, vai ser uns 3%. De forma, acho que aqui é claro, tá? Então, empresa bem robusta, né? Ok, agora sim, vindo para falar aqui é, da aqui, primeiro aqui antes de ir para os devedores, falar aqui sobre as taxas. Essa é a taxa do ativo aqui. IPCA mais 7,29. Isso aqui taxa bruta, né? IPCA mais 7,29. Agora veja só o histórico de rendimento no IF11.
É, me responda aqui, você acha que com uma taxa dessa de IPCA mais 7 alguma coisa tem condições de pagar rendimentos como esse? Olha, eu acho que não, tá? Então tem aqui outro elemento que eu ainda vou comentar com vocês nesse vídeo que está fazendo com que o fundo pague mais. Ok, mas seguindo ainda com a análise de risco. Ó, concentração. Aqui maior debênture 5%. Poderia ser melhor diversificado, mas como é um fundo com até majoritariamente high grade, é bem tranquila essa concentração deles. Com relação aos devedores, aqui realmente não encontrei ninguém aqui que eu para colocar defeito, tá? Realmente empresa que muitas delas listadas na B3. Então, com certeza, aqui o nível de risco é baixíssimo, baixíssimo mesmo. Agora aqui comentando sobre como que o fundo vem conseguindo pagar esses rendimentos tão elevados, mesmo com uma taxa tão baixa. E aqui o motivo, eu acredito que seja por conta da compressão de spread das debêntures. Aqui o próprio gestor até comenta aqui no relatório, né, sobre esse fato da compressão de spreads. E o que é compressão de spread? É basicamente a remuneração das debêntures está caindo. Uma debênture que antes o mercado aceitava IPCA mais 8, agora está aceitando IPCA mais 7. Isso é a compressão de spread, é o mercado aceitando menos das debêntures. E nessa compressão de spread, a gente tem a valorização das debêntures. Lembrem vocês que FIINFRAs possuem distribuição puramente contábil. Então, o fundo de infraestrutura ele pode distribuir essa valorização dos ativos. É como se fosse um FOF, ele pudesse distribuir a valorização de um FII que está na carteira. Exemplo, o CAFOF 11 comprou lá Canuc 11, KNCR 11 a R$ 100 e KNCR 11 valorizou a 103 e aí o FOF pode começar a distribuir esses R$ 3 por cota da valorização. Então, aqui em FINFRA a gente tem uma baita de uma flexibilidade na distribuição dos rendimentos, né, por causa da apuração contábil. Essa compressão de spread, ela foi muito pesada mesmo, e ela vem acontecendo por conta acredito que por conta da tributação de dividendos para super ricos. Então, com essa tributação, esse público de super rico, eles começaram a impor sobre dividendos, né? E as debêntures incentivadas, elas ficaram de fora. Então, é o tipo de ativo que eles podem comprar que não vão pagar imposto. E mostrar aqui para vocês como que está o nível dessa compressão de spread. Para isso, vou acessar aqui o relatório gerencial de Ogin 11. Ah, vamos ver aqui se no último relatório de Ogin 11 eles colocaram. Aqui, ó, evolução dos spreads. Então, note aqui que tá aqui com essa queda dos spreads, né? Isso aqui é o spread IPCA, o CDI mais esse valor aqui. E principalmente com o MP303 que queria tributar tudo, esse ser uma compressão de spread muito forte. Depois a MP303 não passou, a spread começou a subir, ou seja, desvalorizar as debêntures. E, no entanto, agora aqui em 2026 a gente notou novamente uma compressão de spread que eu associo à questão da tributação dos super ricos. Então, notem que o spread atual das debêntures ativadas está muito pressionado. Então, o risco que a gente tem aqui é de acontecer o movimento inverso, ou seja, o mercado começar a aceitar um spread, um spread, aquele spread maior das debêntures, que atualmente só que spread negativo, né? O mercado aceitando CDI menos 0,28 em média nas debêntures incentivadas. Então, aqui o fundo se beneficiou bastante dessa compressão de spread e aqui a gente pode não apenas acabar esse fator positivo para o fundo, como a gente ter também uma reversão, ou seja, acontecer o processo inverso, é começar a acontecer a desvalorização das debêntures.
Então, isso daqui pode vir a impactar completamente no IF11. Vem aqui pagando excelentes rendimentos, pode começar a ter uma queda bem representativa. Aqui, deixar bem claro que eu não estou cravando que esse rendimento vai cair. Aqui eu estou falando que esse rendimento de acima de R$ 1 por cota não combina com fundo super high grade. Estou apontando aqui o motivo que eu acredito que seja a explicação para esses rendimentos mais elevados e que existe possibilidade desse processo ser revertido e o fundo é, ter uma diminuição do resultado dele. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei dizer. Eu não tenho bola de cristal para afirmar que esse valor aqui ele vai começar a ficar ascendente. Não tem condições de afirmar uma coisa dessa, tá? Mas é uma possibilidade. Então, acredito que é isso que aqui eu tinha para falar com vocês. Concluindo, no IF, tá sim, é um fundo de baixíssimo risco. A remuneração dele não é condizente com o nível de risco dele. Você está pagando muito bem para um fundo high grade, mas é necessário prestar atenção com esse último fator que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, não compre pensando aqui que você vai ter um rendimento super alto com baixíssimo risco de forma indefinida. Então, abaixa aqui as suas expectativas, tá? Tenha noção que você está com fundo high grade, que o normal não são rendimentos tão elevados. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda.